fato de ser uma elaboração bem minuciosa, né? Em muitos casos, a gente tem o TCC tanto no curso de graduação, como pós, como técnico. Então, é um trabalho que ele abrange todo o conteúdo que foi abordado dentro daquele curso, né? Então, de qualquer maneira, independente da dinâmica que a gente for utilizar, para que vocês consigam nos dar retorno sobre o que vocês aprenderam, vai ser minucioso, vai ser detalhado. Então, a ideia é, na verdade, deixar mais dinâmico, né? Mais lúdico. Por que eu digo lúdico? Porque, assim, como eu digo para vocês, eu não sou só professora, eu sou aluna ainda também, né? De um outro nível de graduação, de pós-graduação já, mas eu sempre lembro muito das dificuldades que eu tive no caminho e como que eu conseguia trabalhar, assim, a questão do aprendizado, né? Como que era mais fácil para mim? Eu só ouvir a aula e não anotar nada, ou eu estar presente anotando, ouvindo, dialogando, né, trocando informações, ou eu simplesmente anotando pontos importantes no caderno, né, em determinadas aulas, para que então eu conseguisse desenvolver um resumo, uma resenha sobre aquilo que eu estava estudando. Eu sou muito do visual, né? Então, assim, eu sempre fui muito a aluna que tinha caderno e caneta na mão. Então, se eu não tinha o caderno e caneta na mão, não tinha como eu entender o que eu estava fazendo. Eu sempre tive, assim, esse lado de dinâmica, né? Com o tempo, como houve um aumento das disciplinas, né, por semestre, às vezes na graduação, por exemplo, tu tá fazendo 10, 11, 12 disciplinas por semestre. Eu cheguei em 12 disciplinas por semestre. Então, eu tinha que ter um tipo de dinâmica que me fizesse gravar tudo que eu tinha que passar, tudo que eu tinha que rever. E a minha ideia, então, foi pegar o que um professor meu despertou assim a aula e falou: gente, vocês não vão conseguir decorar tudo que eu tô passando para vocês, isso aqui é impossível. Mas eu vou começar a solicitar para vocês mapas conceituais. Éramos mais de 50 alunos, para vocês terem noção, então era muita coisa para ele corrigir em questão de escrita, né? Então, assim, fazer cada aluno fazer uma resenha de toda a aula, de todos os conteúdos, imagina, né? Ia dar mais de 5, 10 páginas por aluno, não tem condições, né? Então, a ideia foi trazer essa questão de mapa conceitual, que é o que eu achei que seria válido dentro do trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, é isso que eu vou passar hoje. Como que funciona, vou ver se vocês já ouviram falar sobre isso, como que vocês entendem, e também trazer para vocês exemplos e um vídeo que também traz essa parte visual da estruturação, tá? Então, a aula de hoje vai ser exatamente sobre isso. Como eu disse para vocês, eu ainda estou esperando o ok da Jurema e da prof. Patrícia, mas acredito que vai ser validado, tá? Essa estruturação. Caso não seja, por algum motivo, eu vou avisar vocês também a tempo, tá? Mas, de início, eu quero saber se algum professor falou com vocês sobre o trabalho de conclusão que vocês vão precisar fazer. Nenhum professor tocou no assunto. Nenhum? Só tu. Bom, isso é bom. Por um lado, isso é bom, porque, assim, vamos tentar levar essa questão do trabalho de conclusão como algo leve, né? E é também por isso que eu trouxe essa dinâmica de mapa conceitual, para que vocês não se prendam à dificuldade cultural que tem no TCC, né? Então, é exatamente por isso que eu trouxe esse tipo de dinâmica, para até conseguir medir de forma mais clara o aprendizado de vocês durante as nossas aulas, tá? Então, isso aqui pode ser uma dinâmica nossa, na aula de matemática financeira, como também pode ser abrangente, que daí outros professores vão querer aderir a essa dinâmica. Daí isso eu vou ter que ver o que eles vão resolver, tá? Mas a minha ideia é exatamente essa. Então, só de início, né? Eu dei uma olhadinha em tudo que vocês me mandaram.
Achei bem interessante que ambos conseguiram alcançar os resultados assim que eu esperava, tanto de desenvolvimento quanto de lógica. Tiveram uma ou duas perguntas que não foram respondidas, mas dentre 5, 6 que abrangiam uma questão, uma e duas não mudou muito, não mudou nada, assim, na questão de conceito, tá? Então, ao meu ver, vocês desenvolveram, vocês entenderam o que era necessário ser feito. Aqui não tá o Fabiano, mas ele me mandou, assim, um trabalho bem completo, o último trabalho, né? E até anotei aqui, porque eu acho que é importante falar. Eu sei que eu passo muita passo muito conteúdo para vocês. E às vezes algumas atividades a gente faz até em aula, e aí eu não deixo atividade para vocês fazerem depois. Mas eu passei 2 atividades, tá? Uma foi na aula 2, que eram aqueles exercícios da Milene, enfim, que tinha 3 exercícios que vocês me mandaram. E a segunda, que era como que seria a nota da prova, era a última atividade que falava sobre a aula 4, que são aqueles tributos, aquela aula bem maçante que a gente fez, né? Até tive que dividir, foram 2 aulas, né? A aula 13 e a aula 4 só de tributos. E é exatamente por isso que eu pedi, então, aquele resumo que fosse abranger, então, todos os tópicos que a gente viu. William, eu tenho certeza que tu confundiu o último trabalho, porque tu não me mandou o resumo da última aula, tu me mandou a questão que nós tínhamos resolvido em aula. Então, tu não vai ser prejudicado, tá? Eu vou te dar mais um tempinho para te poder me enviar o que foi pedido na última aula, que era exatamente o resumo da aula 3 e 4, que fala sobre os tributos, impostos. Eu acho que tu participou dessas aulas, né? Tu não tem nenhuma falta comigo. Participei, eu devo ter confundido, então. Sim, confundiu, mas eu não vou te prejudicar por isso, tá? Eu vi que tu realmente confundiu. Então, eu vou te dar um tempinho aí, se tu conseguir me mandar até sábado de tarde. Tá bom. No máximo até domingo, tá? Porque eu preciso fechar as notas e mandar. E como eu vi que não foi algo proposital, que tu realmente confundiu, eu vou te dar esse prazo, então, tá? Tá bom, então. Obrigado. De nada. Os demais, tá tudo certinho. Claro que, como o conteúdo da aula 13 e 4 era muito abrangente, tinha muita informação, eu esperava que vocês fossem estruturar muito mais informações dentro do último trabalho. Mas não deixei de validar por isso, tá? É importante que vocês, de alguma forma, me mostrem o que vocês entenderam, o que vocês aprenderam. Então, eu não diminuí nota de ninguém por conta disso, tá? Ao contrário do que muitos, assim, exercem na matemática financeira como feito para conceito, de considerar somente valores corretos, muitos professores vão também naquele segmento de, pelo menos ele tentou, pelo menos ele estava numa lógica estrutural, assim, que estava de acordo, se perdeu ali um pouquinho no caminho, mas a lógica é essa. Então, eu considero muito isso também, não considero somente o valor correto, tá? Então, se vocês verem que a nota total tá ok, tirei 10, tirei 8, é porque exatamente eu não considerei somente o valor que foi certo. Vocês podem ver que 1 ou 2 de vocês não responderam uma questão dentre 5 ou 6. Eu não vou diminuir a nota de vocês por isso, tá? Então, eu acho que é muito válido vocês terem mandado, vocês terem se esforçado. Sei que não é uma matéria fácil, principalmente por ser exatas e vocês estarem à distância. Por isso também que eu vim mais com essa linha de teoria, né, de resumo, exatamente para vocês tentarem absorver melhor o conteúdo. E eu vi que isso de alguma forma aconteceu, tá? Só um momentinho. Eu vou precisar só responder a prof. Patrícia. Eu já volto com vocês, tá? Ok.
Oi, gente, obrigada por aguardar. Eu estava trocando informações ali com a prof. Patrícia a respeito da estruturação do trabalho, né? Ela me falou que não tinha conversado com vocês ainda sobre essa estrutura, até porque a gente ainda não recebeu o ok da diretora, né? Mas, assim, vamos encarar o que eu vou mostrar para vocês hoje como uma parte da aula também, só que daí não somente compondo a matemática financeira, mas é uma questão de dinâmica a fim de conhecimento, tá? Como vocês me acompanharam em todas essas aulas, vocês sabem que a gente já viu todos os conteúdos que estavam dispostos no cronograma, né? A gente viu juros simples, viu juros compostos, viu tributos e noções de contabilidade, viu regra de 3, então a gente viu tudo bem certinho. Hoje vamos encarar essa última aula com um fundo de aprendizagem diferente da pegada da matemática financeira, que está sujeita à aprovação da direção, né, mas que provavelmente vai ser, então, a nova dinâmica de TCC, tá? Caso, como eu falei para vocês, caso não seja aprovado por algum motivo, a gente volta e revê, eu posso até participar de alguma aula com a prof. Patrícia e a gente conversa com vocês sobre como que vai ser a estruturação desse trabalho, tá? Eu vou partilhar minha tela aqui com vocês. Só um pouquinho, por favor. Vocês conseguem visualizar? Sim. Tá, então assim, como eu falei para vocês, e vale ressaltar, enxerguem isso como um novo conteúdo da aula, tá? É um conteúdo bônus que eu vou trazer para vocês, e daí, com o passar das informações, vocês vão me dizendo como que é isso para vocês, se é difícil, se vocês entenderam, se não entenderam, aquela mesma troca que a gente sempre teve até hoje, tá? Se vocês disserem, prof, eu não tenho nem ideia de como é que faz isso, não faz sentido para mim, não vai ser fácil, tudo a gente vai adequando, tá? Eu realmente preciso que vocês me deem um retorno de como que vai ser isso para vocês, para que a gente, então, possa validar e também adequar de acordo com que fique tranquilo para vocês fazerem, tá bom? Então, aqui a gente tem a estruturação, né, desse trabalho de conclusão de curso. A ideia é, nessa aula, passar para vocês as orientações para o desenvolvimento, como que vocês vão realizar essa atividade, com o intuito de identificar o nível de aprendizagem de vocês, né, que é bem como a profundidade dos temas abordados em sala de aula, no caso, sala de aula virtual, e sua relevância para o desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Bem como aqui eu vou trazer para vocês a atividade e o tipo de formatação, que é uma das maiores dificuldades, assim, normalmente, mas nada que seja impossível, tá? Bom, dentro da orientação, tá? Aqui, como eu falei para vocês, pode algo ser modificado, tá?
Mas a ideia inicial é vocês desenvolverem um ou mais mapas mentais que estejam relacionados aos tópicos trabalhados nas 4 aulas de matemática financeira, nas 4 aulas que nós vimos, né? Então, é preciso relacionar a importância, a relevância do tópico que vocês viram comigo, por exemplo, regra de 3, tributos, contabilidade, relacionar isso na realização das atividades do profissional da área de administração. Como assim, prof? Eu quero saber se, por exemplo, o mapa mental de vocês, ele vai abranger, por exemplo, os tributos, tá? Que foram vistos na aula que nós vimos, né? E se isso faz sentido para vocês na vida profissional de vocês. Onde que isso é importante no curso para vocês? É exatamente aquilo que eu sempre falei para vocês, é trazer a teoria para o nosso dia a dia, para a realidade, né? Para o nosso trabalho, para as coisas que nós realizamos no dia a dia. Então, simplificando, é isso, tá? É tu conseguir relacionar o que foi visto em aula com as atividades de vocês como assistentes administrativos, tá? Como apoio, como embasamento para vocês realizarem essa atividade, vocês devem utilizar as anotações feitas no caderno, as aulas em PDF que eu disponibilizei para vocês. Tem aquele livro base também que eu deixei lá no grupo para vocês também. Tem o Google, então assim, não falta recurso para que vocês consigam maiores informações sobre o que vocês estudaram. Mas claro, professor, quero usar o que tu me passou em aula, só o PDF, não tem problema. Lá tem bastante informação também, então se vocês usarem só o PDF, não tem problema algum, tá? O importante é vocês terem um conteúdo para embasar esse mapa mental que a gente vai ver a estrutura mais seguida, tá? Claro, é sempre importante, eu sei que vocês sabem, mas é importante ressaltar que não pode ser utilizado o recurso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que é o recurso de copiar e colar. Então, o texto, ele deve ser desenvolvido considerando o entendimento de vocês de acordo com o conteúdo. Então, uma coisa é vocês lerem informações na internet e referenciarem. Outra coisa é vocês lerem e utilizarem como se fosse vocês que tivessem dito. Isso não pode, tá? Toda bibliografia ou pesquisa realizada deverá constar no trabalho em espaço de referência. Vai ter um espaço no final do trabalho, né, que vai ter ali para vocês colocarem as referências, que vai ser os sites que vocês entraram e conseguiram pegar as informações. Ou, peguei do PDF da aula tal da prof. Enfim, vocês vão colocar as informações ali, tá? Talvez, acho que vai ser interessante, e depois que for aprovado, eu quero ver se eu consigo fazer isso para vocês, de mandar a estrutura pronta, tá? Então, vocês só vão colocar as informações ali certinhas, que estão sendo pedidas, mas a estrutura daí talvez eu consiga mandar para vocês. Mas isso tudo eu vou confirmar com a direção da escola, tá bom? Tudo bem até aqui? Tudo. Tá. Aqui, ao final, deverá ser feita uma avaliação sobre o curso, escola e professores. Aqui isso vai na conclusão, lá no finalzinho, tá? Depois eu vou mostrar para vocês a estrutura de um TCC. Claro, vai ser adaptado para vocês, tá? Não significa que tem que ser com aquela quantidade gigantesca de páginas, não é nada disso. Vai ser uma pegada totalmente diferente, mas até só para vocês terem uma noção, assim, de como que funciona, onde que vai a introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, é tudo bem tranquilo, tá? Dentro da formatação, então, aqui tudo isso é mais para fim de informações, tá? De conhecimento, na verdade. Como que a gente formata um trabalho, né? Teve alguns alunos que, acho que 1 ou 2 alunos, não, acho que o Fabiano me mandou o trabalho em PDF, ali o resumo em PDF da última aula. Então, ele fez meio dentro dessa linha, assim, de estruturação, né? Assim como eu aceito quando é feito à mão, eu não tenho problema nenhum com isso, vocês sabem bem. Mas acho que é importante saber também como que a gente formata um trabalho, né? Quais são as normas básicas, assim, de uma estruturação de um trabalho. Então,
utilizar espaçamento simples. Isso a gente consegue ver lá nas configurações do documento, né, do Word, enfim, onde vocês forem fazer, que tem a parte de espaçamento simples. Depois eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Deixa eu até ver se eu já consigo abrir aqui para vocês, para mostrar como que fica, tá? Só um pouquinho. Vamos ver aqui. Ó, por exemplo, tá? Se vocês forem criar no Drive, né, que é onde eu crio os meus conteúdos. Vocês conseguem enxergar? Sim. Tá. A parte de espaçamento é aqui em formatar. Então, a gente vem aqui, ó. Espaçamento entre linhas e parágrafos. Simples. É isso que eu quero, tá? Dica, eu sempre gosto, e é uma das normas, justificar todo e qualquer texto, para ficar tudo exatamente na mesma linha, na mesma direção, né? Aqui fica tudo para o lado à esquerda, aqui centralizado, que daí é bem no meio, aqui é centralizado à direita, e aqui é justificado, que é quando fica tudo bem alinhado, né? Tudo bem uma linha embaixo da outra, tudo bem certinho. Normalmente o padrão é esse, tá? A gente tem aqui também fonte Arial no tamanho 12, então aqui vai ser 12, Arial, tá? A gente já arrumou o espaçamento, então, já colocou o tamanho da fonte, que é o tamanho da letra, né? Colocou o tipo da fonte, que ou pode ser Arial ou pode ser Times New Roman, mas eu gosto mais do Arial, não tem, e é o que está dentro das normas, né, de formatação de trabalhos. A gente também tem a parte das margens, que normalmente considera 2 centímetros, mas assim, varia muito, tá? Eu sempre considero que já tá aqui certinho. O recuo à esquerda, nessa linha aqui, entre 1 e 1. Então, para mim, eu sempre deixo assim como de acordo. E sempre que vocês abrirem um documento, já vai vir diretamente nessa margem, tá? Títulos e subtítulos devem ter a mesma fonte, porém devem ser em negrito. Ou seja, eu vou colocar aqui, por exemplo, trabalho de conclusão de curso, um exemplo, tá? Introdução. Beleza. Aqui pode ser assim, tá? Aqui eu posso colocar em negrito, mas vocês veem que eles têm o mesmo tamanho, né? Que aqui eu tenho Arial 12 e aqui eu tenho Arial 12. A diferença é que aqui é negrito. Vocês conseguem enxergar isso, né? Sim? Sim. Alguma dúvida até aqui? Vocês têm, não sei se vocês utilizam por parte do Google Docs aqui, ou se vocês usam Word mesmo, quando vão fazer um trabalho. Como que vocês fazem? Pelo Google Documento. É bem melhor que o Word, né? Muito. Eu acho também. Então, vocês conseguem visualizar bem o que eu fiz aqui, né? É algo bem simples, mas, claro, tem algumas regrinhas que às vezes a gente não tá muito habituado, enfim, e faz parte, tá? É bem normal isso, por isso que é legal trazer para vocês essa lembrança, né, de como que faz e qual que é a estrutura correta, enfim. Então, até aqui tudo bem, né? Sim. Beleza. Bom, esse prazo aqui tá sujeito a mudanças, não sei, tá? Se vai ser esse prazo mesmo. A prof. Patrícia também ficou de confirmar para mim, tá? A entrega do trabalho é até 30 dias após a conclusão dos 20 módulos, por e-mail para o professor e na forma impressa entregue na secretaria da escola. Essa observação aqui, eu não sei se vai se aplicar, tá? Como eu disse para vocês, qualquer tópico que consta aqui nessa apresentação, ela pode estar sujeita à aprovação. Então, às vezes, quando vê isso aqui mudou, eu peguei uma estrutura que é o que era utilizado anteriormente, né? Mas como algumas coisas mudaram, se caso isso mudar, esse prazo mudar, eu sempre vou avisar vocês. Então, fiquem tranquilos, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu trouxe uma informação
que me foi passada de como era anteriormente, tá? Mas talvez não sejam essas disciplinas que vocês têm hoje, enfim, mas é só para vocês verem que os tópicos que vão ser desenvolvidos pelo aluno no trabalho vão ser os tópicos que vocês viram nos módulos do curso, né? Então, por exemplo, vocês devem ter tido gestão de pessoas, não sei, marketing, a parte de matemática financeira que foi comigo e contábil, né? A parte de administração que provavelmente vocês viram com a prof. Patrícia. Então, isso aqui vai ser adequado de acordo com o que vocês viram de módulos, tá? Então, se vocês chegarem para mim e disserem, mas eu não tive comunicação, tá, mas não leve em consideração isso aqui, porque isso aqui é do curso passado, então eu não sei se continua sendo os mesmos tópicos ou não, tá? Mas é só para vocês verem como que fica a estrutura ali do que vocês vão ter que trazer de conteúdo, tá? Bom, a minha ideia, então, é trazer para vocês a questão de mapa conceitual, conforme eu expliquei para vocês lá no início da aula, né? Os mapas conceituais, eles são utilizados para otimizar a memorização a partir da representação visual, que foi o que eu falei para vocês. Tem pessoas que são muito do visual, outras nem tanto, né? Eu já sou da parte de representação visual, onde eu consigo gravar melhor o que está sendo passado quando eu enxergo, quando eu consigo colocar aquilo de uma maneira lúdica, né? Então, é uma representação visual de conceitos e ideias de forma simplificada, tá? Organizando as informações e, assim, contribuindo para o aprendizado. Essa questão de mapa mental ou mapa conceitual, ambos os termos estão corretos, tá? Eles foram criados pelo psicólogo, escritor e consultor em educação, Tony Buzan, na década de 70. Então, os mapas mentais surgiram para ajudar pessoas a turbinar o cérebro, exercitar o cérebro, né? Então, naquela época, ele percebeu que as anotações lineares, que as anotações normais, assim, do dia a dia que a gente faz, corretinhas, assim, de acordo com o que está no quadro, elas não funcionavam tão bem para a aprendizagem. Ou seja, seguir aquela linha que era passado, tipo, copiar exatamente o que o professor passava para nós no quadro, a pessoa não aprendia. Até aprendia, mas ela não absorvia tão bem quanto fazendo esses mapas conceituais. Então, considerando essa situação, como uma espécie de sacada, digamos assim, de design thinking, ele fez testes para identificar o que daria melhores resultados. O design thinking é a questão de desenhar as coisas, tá? De conseguir representar os conceitos através de desenho. Então, ele fez testes para identificar de que forma ele teria melhores resultados. Aí ele testou várias ideias, ele, como cientista mesmo, ele pegou conceitos, ele juntou com palavras-chave, ele tentou estruturar tudo numa folha, tá? Como se fosse um diagrama, bem como diz aqui. Tentou criar ali de acordo com o que ele estava tratando de conceito. Nesse modelo, ele escreveu um tópico central, ou seja, colocou, por exemplo, mapas mentais bem no meio da folha e foi organizando o pensamento e ramificando a informação. Então, vamos lá. Um exemplo. Temos mapas mentais bem no meio da folha, de uma folha em branco, tá? Eu vou fazer uma flechinha e vou colocar ali, mapa mental tá no meio, eu vou colocar design thinking lá em cima. Aí eu vou puxar outra flechinha e vou colocar várias ideias. Aí eu vou puxar outra flecha e vou colocar palavra-chave. Então, eu vou trazendo ramificações, que são essas flechinhas de pensamento, de um tópico central, que é a palavra central, que é o tema central que eu estou tratando. Em seguida, o que ele começou a fazer? Ele começou a modificar, a mudar o visual. Então, ele adicionou cores e desenhos para facilitar o entendimento, para ficar mais claro para ele essa representação de um mapa mental. E foi assim que ele criou, então, uma versão bem parecida do mapa mental que a gente utiliza hoje, tá? Então,
Como um diagrama, o mapa mental, ele parte do centro de uma página em branco, como eu falei para vocês, onde está o tema central. Dele surgem representações de ideias, seja através de imagens, símbolos ou palavras. Todas essas ramificações, que são as flechinhas que estão interligadas ao tema central, são relacionadas ao assunto principal localizado no meio do documento. As informações, elas são dispostas da mesma maneira que são entendidas pelo cérebro. Ou seja, por exemplo, vocês assistem a aula comigo. Então, beleza, a última aula a gente viu tributos. Quando eu falo a última aula foram tributos, vocês sabem que tributos é o que vai ficar no meio. É a palavra central, né? O assunto principal. O que a gente viu em tributo, na aula de tributos? Aí vocês vão puxar uma flechinha. Ah, eu vi impostos. Eu vi ICMS, eu vi, vi importação. E assim vocês vão ligando o que vocês viram, o que remete a vocês àquela aula de tributos. Então, tudo acontece a partir de uma ideia central que vai sendo desdobrada. O que fortalece as sinapses neurais, que são a questão de associações. Então, a gente olha ouve aquela determinada palavra, aquele determinado conceito, e o cérebro busca tudo que a gente já ouviu relacionado àquilo. E é exatamente isso que a gente traz nas ramificações. Vocês conseguem entender isso? Sim, isso deu, senhora. Esse trabalho de mapa mental eu fiz 3 anos seguidos no ensino médio com professor de história. Ah, então tu conhece muito bem isso aqui. 3 anos seguidos ele dava um texto para nós, só que em vez de ele querer um resumo, ele vai e faz um mapa mental aí sobre o texto. Exatamente. E, assim, modéstia à parte, não é porque eu defendo a questão de mapa mental, mas eu acho que é muito mais legal de fazer do que tu sentar e, eu tenho que fazer um resumo de 30 linhas. Muito. Né? A única coisa é que a minha letra era muito feia, daí era muito, muito difícil de entender. Mas é muito mais legal. Tu consegue desenhar, tu consegue fazer letras diferentes, tu consegue, enfim, deixar colorido, exatamente como o modelo que eu trouxe aqui, né? É um dos vários modelos que a gente tem aqui para ver. Mas eu acho que é isso que é bacana, sabe? Tu quebrar um pouco daquele paradigma de ter que ser tudo exatamente certinho dentro do que sempre foi feito. Não, a gente pode modificar. E não é porque é feito um mapa mental que isso não é levado a sério, muito pelo contrário. Aqui eu acho que tu mostra muito mais tudo o que tu conseguiu entender do que num resumo. Então, essa é a ideia que eu estruturei de trabalho de conclusão para vocês, tá? Então, vamos lá. Imagina uma árvore onde tu pode ver a raiz e as ramificações, e os galhos e as folhas, tudo da árvore, né? A raiz, ela seria a ideia central de um mapa mental. E as ramificações, as imagens e palavras associadas a ela que dão sentido ao tema. Então, aqui, por exemplo, né? Eu peguei um exemplo aqui de realismo. Então, aqui a gente tem um modelinho de realismo. Tá, beleza. A pessoa que fez isso colocou a palavra central, né? Que é o tema central, que é o realismo. E associou a quê? Aqui a pessoa trouxe o início do realismo, que eram as informações que ela tinha, então, desse início. Qual a importância do realismo na história, o objetivo, a questão do realismo na sociedade, as características, trouxe referências, então trouxe aqui Machado de Assis, trouxe Portugal. Então, isso aqui é um dos milhares de modelos que existem de mapas conceituais, tá? Mas é só para vocês conseguirem visualizar junto comigo como que dá para fazer e de que forma é feito também, ideias de como estruturar isso, né? Porque, enfim, tem várias ideias. E não tem certo e errado, tá? Desde que vocês consigam abranger todo o conteúdo, ou a maior parte do conteúdo que a gente viu, né? Então, por que eu tenho que fazer um mapa mental? Como a gente viu lá no começo, a gente já consegue entender que os mapas mentais, eles tratam a questão de informação. Então, tu consegue estruturar, tu consegue desenhar as informações que vocês conseguiram visualizar no decorrer das aulas.
Eles melhoram a memória porque tem aquela questão do visual, né? Então, tu consegue colocar no papel aquilo que a tua memória está trazendo, porque assim, ó, normalmente às vezes a gente não consegue estruturar um texto na cabeça, mas a gente lembra pontos daquele assunto e são esses pontos que tu vai trazer para a estruturação de mapa mental. Então, melhora o exercício da tua memória, né? Eles estimulam a criatividade, como a gente viu ali em um dos modelos, e depois a gente vai ver mais para frente outros, que tu pode desenhar, tu pode trazer imagens, tu pode trazer formatos diferentes para estruturar um mapa mental. Então, trabalha a criatividade, questão de cores, de formatos de letras, enfim, e facilitando a colaboração. Então, é muito utilizado por empresas, para vocês terem noção, essa questão de estruturar um mapa mental para determinado processo da empresa. Então, é algo super comum hoje em dia sentar de um setor, se unir e elaborar como que vai funcionar aquele determinado processo. Então, é super utilizado também em questão empresarial. Aqui, eu trouxe para vocês um modelinho de matemática financeira, tá? Então, aqui, bem simples, né? A gente tem a matemática financeira bem no meio, que é o nosso tema central. O que abrange a matemática financeira, né? Lucro, então, lucro que é igual ao faturamento menos o custo. Aqui são os sinais. Como que eu calculo o juros simples? Então, aqui tem a fórmula do juros simples, como vocês podem ver. Como que eu calculo o montante? Então, tem aqui também M igual ao capital mais os juros. Como que eu calculo os juros compostos? Então, é o M igual a C, né? Na 1 mais I sobre T, vezes T. Então, tem a parte aqui de cima também de legenda. O que é o quê? O que é um M? O que é um C? A parte de unificar, de padronizar. Então, aqui o tempo e a taxa, que é o que eu já falei para vocês. Tem aqui a parte de design visual, então você veria que aqui tem uma calculadora, né? Aqui tem um fundo diferenciado, tem as flechinhas, que uma é reta, a outra já é mais direcionada, né? Então, esse aqui é um modelinho bem simples de matemática financeira, tá? Que tá abrangendo, por exemplo, a nossa primeira aula, que é a parte de juros simples e compostos, né? Então, é um exemplo aqui para vocês. Tudo bem até aqui? Sim. Brenda, tu me ouve? Oi, professora, eu tô ouvindo sim. Ah, tá, tudo bem. Guilherme não tá com nenhuma dúvida? Não, senhora, tá tranquilo. Tá Tô ótimo. prestando bastante atenção. Tá, beleza. Só quero ver depois, hein? Tá. Bom, aqui já tem um modelo mais estruturado, né? Já tem um modelo que já abrange já outros conteúdos, mas olha só que bacana. Esse aqui foi um modelinho feito à mão, provavelmente, tá? Então, o que a pessoa fez? Ela colocou também como tema central a matemática financeira. Vocês podem ver que as letras, elas são bem desenhadas, né? Elas têm formatos diferentes, mas é um formato que tu consegue entender. O tema central, ele sempre vai se destacar por ele ficar no meio, por ser o tema de centro, né? O que a gente está estudando, ele sempre tem que se destacar de alguma forma. Então, aqui é interessante também, porque normalmente as pessoas associam aquela parte de flechinhas, né, de ramificações, muito certinho. Aqui vocês podem ver que elas vêm de diversas formas, olha, elas vêm lá do ladinho, elas não estão exatamente grudadas na matemática financeira, mas elas estão sendo direcionadas na matemática financeira. Então, logo abaixo aqui a gente tem parte de juro composto. Aí aqui tem o que são os juros compostos e a fórmula. Tem os desenhos aqui, tem cifrão, tem calculadora. Aqui tem um modelinho de juros e funções, que tem até um exemplo ali que a pessoa colocou, né, de um tema, né, de um exercício. Então, ela desenvolveu aqui. Logo acima, a gente tem ali, acréscimos são maiores do que parecem.
Aqui é aquela questão que a gente viu em aula, né, da pessoa às vezes achar que tá pagando de uma forma e tá pagando de outra. Então, ó, parecia 40% e não era 40%, era mais. Então, tem a parte de desconto, de acréscimo. Então, ela colocou aqui exemplos, né, de valores. Logo acima, a gente tem aumento e desconto, que daí trata o custo, lucro, prejuízo. Aí aqui é bem bacana, ela trouxe a definição do que é custo, do que é lucro e do que é prejuízo. Logo aqui em cima, na parte de porcentagem, trata a questão de cuidado, ela trouxe um alerta sobre o que ela aprendeu em porcentagem, né? Então, ó, uma porcentagem só faz sentido se vinculada a um valor. Então, 60% da renda, 40% da quantia, 15% de rendimento. Aqui ela trouxe, ó, 25% é igual a 25 sobre 100, que é 0,25. Tem os desenhos ali de dinheiro. A parte de juros simples, então, que ela trouxe a definição, a fórmula e a legenda. Então, esse aqui tá super bacana. Ela usou cores que remetem ao dinheiro também, e isso é legal de trazer. Conseguir vincular a parte de design também, de cores, ao que vocês estão tratando. Então, vocês podem ver que as cores aqui, elas remetem ao dinheiro, né? Tem um sombreado aqui para destacar. Então, esse aqui eu achei super bacana de trazer para vocês. Esse aqui são iguais, só tá com a visualização, com a imagem diferente, né? E aqui eu trouxe um vídeo para vocês que ele tem um passo a passo bem explicativo sobre como que a gente faz o mapa mental. Então, eu coloquei aqui no último slide, mas eu já deixei aberto aqui para a gente ver. E aí a gente vai conseguir assistir. Eu só vou ter que criar um novo link. Deixa eu só ver uma coisinha. Antes da gente assistir esse vídeo, eu vou sair dessa chamada, porque vai cair, e a gente volta no segundo link que eu vou mandar para vocês, tá? Tá bom. Só um pouquinho, já chamo vocês.
Eu acho que é de extrema importância que vocês tenham formas, métodos de gravar tudo que vocês aprendem, tudo que vocês lidam no dia a dia. Isso é uma maneira de absorver o conhecimento, de gravar o que é preciso ser feito. Às vezes a gente tem atividades que são diárias, são rotineiras, e acaba, tipo, que tu tem 10 atividades diárias para te fazer, e tu não pode deixar passar nenhuma. Então, se tu tem aquilo ali estruturado, tu sabe muito bem que, tu tem que fazer tudo o que tá dentro dessa estrutura. Então, é uma coisa também que é para se levar para a vida profissional. Não é só um tema que eu trouxe para vocês aqui, para vocês terem conhecimento, enfim. Não é isso. É para vocês levarem para a vida como profissionais de vocês, como pessoas, né, para a vida pessoal de vocês. Então, é para trazer facilidade para a vida de vocês. Então, essa é a ideia, tá? Como eu disse para vocês lá no início, ela pode sofrer modificações, eu estou esperando o retorno da Jurema, né, para ver o que ela vai me dizer, mas obviamente eu vou avisar vocês, tá? Chamo vocês ali no privado, esclareço o que tiver de modificação, boto no grupo, mas a ideia inicial para minha disciplina é essa, tá? Vocês, a princípio, não ficaram com dúvida, né? Brenda, Guilherme, como que tá por aí? Tudo certo? Tá tranquilo, Sora, sem dúvida até agora. Isso é a mesma coisa. Tá, ótimo. Williams, eu vou pedir, então, para te não esquecer da tua atividade, tá? Aquela da última aula, que é o resumo sobre a parte de tributos e noções de contabilidade. Pode me mandar tanto por escrito quanto por Word ali no Google Docs, não tem problema. Daí eu vou aguardar até sábado, no máximo, do máximo até domingo, tá? E qualquer dúvida... É isso que eu ia te perguntar, é um resumo de toda a matéria da aula, né? Isso, A gente tem ali a aula 3, né? E a gente falou um pouquinho na aula 4. Tá bom, era isso que eu tava na dúvida que eu ia perguntar depois. Isso, tem tudo ali à disposição, tá? Caso tu queira trazer algum conteúdo além desse, tu coloca só a bibliografia ali, a referência certinho, tá? Mas acredito que o PDF que eu mandei para vocês tá bem completo. E qualquer coisa, vocês me chamem. É a nossa última aula hoje, a princípio, né? Eu até falei com vocês na última aula que eu ia querer que vocês dessem, assim, um feedback, um retorno sobre como foi para vocês essa experiência, né? Comigo também, se a didática é boa, se tem que melhorar em algum ponto, porque, como eu disse para vocês lá na nossa primeira aula, não é só eu que estou ensinando, eu estou aprendendo com vocês, porque quando a gente tem essa troca, a gente aprende também. Então, eu quero ouvir um pouquinho de vocês três, né? Foram meus parceiros de aula aí, nessas 4, 5 aulas. Se foi bom para vocês, se fez sentido, se a didática é boa, como que foi, assim, no geralzão, para a gente encerrar, tá? Foi tua primeira vez dando aula? Assim foi. Tipo, não parecia. Porque, tipo, tu explicou direitinho toda a matéria, então, meio que o que tu aprendeu, tu conseguiu ensinar muito melhor, parece. Porque não parecia como se fosse tua primeira vez dando aula pra gente, assim. Se fosse eu ficaria muito mais nervoso. Mas vocês acham que eu não fico nervosa de dar aula? Eu fico, explicar assim, tudo às vezes a gente dá uma gaguejada, assim, e meio que se perde, porque é muito conteúdo e é uma matéria que requer uma atenção, assim, né, mais pontual, mas, como eu disse para vocês, eu fui monitora, né, mas a pegada da monitoria é diferente, não é como professora, né, tu ajuda a trocar ideias, mas tu não tá passando conhecimento, é diferente do que eu tô fazendo com vocês agora. Então, é por isso que esse feedback de vocês é tão importante para mim, né, porque a ideia é, dando certo, é continuar, né, na escola, em outros momentos, em outros semestres aí, e eu também tenho que saber o que eu tenho que melhorar, o que eu posso manter, então por isso que é importante o retorno de vocês. Principalmente os slides, professora. Os slides foi a melhor coisa, porque, tipo, tu falando, daí a gente consegue ver e ir entendendo, não, além de só escutar. Quando eu tava na aula aqui, eu abro no PDF aqui e fico vendo, daí eu falava os outros PDF, daí é muito, muito mais fácil. Sim, então é para manter os PDFs, né? Mantém. Ainda mais os vídeos no YouTube, como foi as últimas 2 aulas, também ajuda. Os links. Ajuda bastante, né?
Porque Sim. às vezes é muita coisa na aula e vocês não vão lembrar, né? Então, tem aquele recurso ali de olhar a aula de novo e tirar aquela dúvida ali pontual. É um facilitador, né? Muito. Que ótimo. Obrigada, William, de verdade. Brenda, Guilherme? Sora, eu achei que tu explicou muito bem. O conteúdo também, apesar dele ser mais aquela aula lá mais teórica, assim, mais texto, deu pra compreender de boa, assim, não me deixou com nenhuma dúvida. Que ótimo. Fico feliz. Eu? Fala. Ô, Sora, curti pra caramba. Claro, como a senhora tava falando ali pro William ali, é a primeira vez dando aula, né? Mas, tipo, 10, nota 10, tá ligado? Muito bem explicado, os slides também. Como é que é? As teóricas também, muito bem explicado, e eu entendi tudo. Não tive dúvida. Mas isso aí é muito bom. Eu fico muito feliz. Eu espero que seja verdade, hein? Vocês vocês não vão para a vida profissional de vocês e fazer coisa errada lá. Senão a culpa vai ser minha. Não. E, gente, assim, não sei quais os caminhos que vocês vão seguir depois do curso, o que vocês vão fazer, mas eu sempre vou ficar aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas, como profissionais também da área de administração, que vocês serão. A gente sempre vai ter troca, sempre vai ter aquilo assim, eu preciso de um estágio, me indica algum lugar, alguma coisa, como a gente falou na primeira aula, né? Eu quero que vocês levem para a vida de vocês, que também é muito importante ter o quem indica, né? Na vida profissional, principalmente quem é da administração, às vezes é um mercado tão amplo, e aí a gente, às vezes, não tem tanta oportunidade quanto gostaria, exatamente porque não tem aquela pessoa que pode te indicar, pode te dar uma luz, olha, vai em tal lugar, procura tal escola ou estágio, enfim. Então, assim, me tenham não só como professora de vocês, mas no que eu puder auxiliar também em outras disciplinas, daqui para frente que vocês forem fazer, contem comigo. E eu agradeço de verdade a atenção de vocês, a participação de vocês, porque vocês foram muito assíduos, vocês estavam em todas as aulas comigo, e eu sei que às vezes é chato, assim, de tu ficar instigando a falar, enfim, porque como eu disse para vocês, eu também sou aluna ainda, num outro âmbito agora, mas sou aluna em qualquer lugar, então eu entendo vocês, mas eu agradeço de verdade a cooperação, a disponibilidade de vocês também, e estou à disposição para que vocês precisarem. É a nossa última aula hoje, mas vocês têm meu número, vocês podem mandar mensagem, podem pedir ajuda, que eu vou estar sempre aqui, tá bem? Tá bom. Eu vou aguardar ali o retorno da direção sobre a estrutura, e aí eu confirmo para vocês lá no grupo, tá bom? Tá bom, professora. Se cuidem, qualquer coisa vocês me chamem, tá bem? Tá bom, Sora, pode obrigada. deixar também, se cuida, Sora. Tchau, pessoal. Tchau, Sora. Valeu por tudo. Obrigada.